Vou mostrar-te neste vídeo uma das zonas mais visitadas do país, a ponte suspensa cerca de 60 metros acima do nível do rio, com 395 metros de comprimento e 8 de largura, que impressiona o mundo, capaz de suportar peso de multidões, veículos e até mesmo metros de superfície ao mesmo tempo. Lugar que virou cartão postal do país por décadas. Vou mostrar o rio com séculos de história que atravessa a cidade. Veremos também algumas das curiosidades sobre o significado dessas fitas no parapeito, quem as coloca, qual é a finalidade disso. Vamos mostrar de 3 formas de como chegar no topo da ponte, como tudo isso foi projetado, quem foi. Conheceremos também, não pode faltar, no final do vídeo, os restaurantes da região desta cidade. Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Bem-vindos ao canal Terras e Povos. Estou na cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, e começo por mostrar o teleférico de Gaia. Uma das referências aqui também é um meio de transporte com cabos destinado a fins turísticos, inaugurado em 1 de abril de 2011. Ele liga a Praça de Superboc, exatamente aqui onde estou, até o outro lado. É operado pela empresa Telef Transportes por Cabo e Concessões SA, mas vamos falar propriamente do teleférico. A viagem dura 5 minutos de um ponto ao outro, é uma velocidade de 4 metros por segundo, número de passageiros por cabine é de 8 passageiros, 4 de cada lado, nem dos assentos. Acredite ou não, são 14. Eu também fiquei impressionado com isso. 14 cabines suspensas por 2 torres. Esta torre aqui, que estou a filmar, e a outra torre lá no fundo. Falando do preço, uma viagem de ida e volta sai a 9 euros. Claro, é muito, ok, mas isso aqui é construído para fins turísticos. Normalmente quem faz turismo tem condições de pagar isto. Uma viagem de 5 minutos, ida e volta, são 9 euros. Mas se for apenas ida, são 6 euros. E também possui preços especiais para escolas, né? E também os horários que eu colocarei no final do vídeo, junto com contactos, pode-se fazer reservas, marcações. Aqui está a Caves Calais, né, situado na Vila Nova de Gaia, aqui onde estou. São uma das mais prestigiadas visitas de caves do vinho do Porto, fundada em 1859, muito tempo. Oferecem visitas guias, um museu interativo sobre a produção de vinhos, provas de vinhos e experiências com fado, sendo um símbolo da tradição à beira do Douro. E por falar do Douro, o Rio Douro, aqui na Vila Nova de Gaia, é fundamentalmente utilizado para turismo, destacando-se os cruzeiros fluviais, que já mostramos ali, incluindo barcos rabelos, que oferecem visitas panorâmicas da ribeira e das pontes. Historicamente, atualmente serve de ligação para transporte e envelhecimento de vinho, como mostram aqui esses barcos que trazem os vinhos, e também muitos são deixados ali para o envelhecimento, porque vinho velho é vinho bom. O Rio Douro é um rio que nasce nos picos da Serra de Ubriã, na província espanhola de Soria, e atravessa o norte de Portugal até a sua foz aqui no Porto, concretamente na Vila Nova de Gaia. É o terceiro rio mais extenso da Península Ibérica. O rio tem uma extensão de 897 km, sendo a maior parte de 572 km na Espanha e 213 km em Portugal, mas também na zona internacional, a zona aberta internacional, ele comporta 112 quilômetros no seu curso e passou a ser o patrimônio em dezembro, 14 de dezembro de 2001, passou a ser incluído como patrimônio da Unesco. E esta aqui é a Ponte Luís I, a estrutura de ferro mais icônica do Porto, inaugurado em 1830.
1986. Vamos falar da sua dimensão, da capacidade desta ponte que foi inaugurado, ou seja, que foi criado, é uma ponte que é obra do Théophile Seyrig, né, que foi discípulo do Gustave Eiffel. E esse nome Eiffel lembra-nos a Torre Eiffel. Sim, o criador disso foi discípulo do Gustave Eiffel, o criador da Torre Eiffel lá na França. E destaca-se pela sua estrutura de arco biarticulado. Falando do seu tamanho, comprimento da tábua, ou seja, do tabuleiro, como é chamado, da parte de cima, ele tem um comprimento de 395,25 metros. E o tabuleiro inferior, aqui onde eu estou, onde passam os carros, ele tem um comprimento de 172 quilômetros de comprimento, ou seja, metros de comprimento, desculpa, não é quilômetros. Falando da altura, a plataforma superior está a 45 metros do nível médio das águas do Rio Douro. 45 metros, olha, de altura, comparando assim com o nível médio do rio, né? A largura de uma ponta a outra possui uma largura de 8 metros de largura entre as vigas principais. Peso 3.045 toneladas. 3.045 toneladas essa estrutura metálica. E falando do arco, vão do arco, o arco central mede 172 metros de corda, falando aqui do arco. E este aqui é o outro lado da ponte, a ponte que liga os dois lados, né? Aqui o porto, aqui onde estou é o porto, e lá, claro, também o porto, mas já numa outra região chamada Vila Nova de Gaia. Essa aqui é a montanha da estrutura de rocha, protegido aqui, como podemos ver, com essas redes assim metálicas que para a proteção. Quedas de rochas acontecem principalmente para uma ponte que é muito utilizada, as vibrações, nós vimos aí, né? Lemos que a ponte pode mexer por causa da circulação das pessoas, e passa também metro de superfície. Com certeza que as rochas, com o tempo, pode haver um pequeno deslizamento. Essa aqui é a estrutura na parte aqui de baixo, né? Aqui tem as informações da ponte, a sua fundação. Em duas línguas, está o português e inglês, porque nós estamos num país de língua oficial portuguesa, Portugal. E aqui está mais um ângulo diferente. Tem aqui um estabelecimento, nesse momento está fechado, com vista para o Rio Douro. Dá para ver lá, Vila Nova de Gaia, onde estávamos, né? O teleférico a passar. E aqui está a ponte. Estamos a ver o tabuleiro inferior. O tabuleiro inferior é para veículos ligeiros. Não pode passar caminhões também. Simplesmente veículos ligeiros podem circular aqui. Mas também autocarros turísticos passam eventualmente. Já na parte superior vamos conhecer agora. Mas para chegar no topo existem duas formas. A forma normal é subindo pelas escadas. Dos dois lados podemos fazer isso. Usar o teleférico, que nós já vimos. Podemos também utilizar o teleférico para chegar lá no topo. Esta é a mesma finalidade do teleférico. Mas nós vamos utilizar o elevador para chegarmos no topo. Também lá no topo depois vamos falar das vantagens desta ponte, essa estrutura, a vantagem, as suas desvantagens, os seus viés, os seus contras e tudo isso aqui. Mas a vista aqui é muito boa. Neste momento Portugal está a passar por muita depressão. Já passou o Ingrid, passou a Catarina, várias tempestades aqui que têm assolado Portugal. Por isso o rio está cheio e nesta cor, porque o nível do rio não é esse, está muito cheio por causa das chuvas. Esse aqui é o elevador, a parte externa. A entrada fica aqui, indica a 10 metros. Por aqui tem uma estrada com 2 sentidos e também liga as duas regiões. A gente leva para outro lado também da Vila Nova de Gaia. E
aqui a bilheteria. Compra-se bilhete, valida-se o bilhete, entra-se. Já estou aqui neste momento dentro do elevador, estava aí do lado de fora, mais pessoas vão entrar. O elevador também tem capacidade para muito mais pessoas, né? Lá o teleférico apenas para 8, mas aqui o elevador suspensa por cabos e tem uma capacidade muito maior. Mas num dia como este, nesse momento, não está assim tão cheio. O elevador vai subir até os cerca de 48 metros de altura. Estamos a subir agora, já conseguimos ver a ponte. O elevador até passa a altura da ponte. A ponte não está no ponto mais alto dessa zona, mas aqui passamos pelo túnel, ele vai subir para quase 60 metros de altura e finalmente nós chegamos. Depois disso, a porta se abre, vamos passar apenas por uma simples barra de controle, né? Mas como todos que chegam aqui passam normalmente, e tem duas opções: utilizar as escadas ou utilizar o elevador. Já utilizei o elevador, vou preferir utilizar a escada, e esta aqui é a escada. O destino é mesmo, e também muitas pessoas utilizam aqui as escadas, porque nem todo mundo dá para ir para o elevador, tem capacidade de lotação. E finalmente aqui nós conseguimos já ver o metro de superfície a entrar no subsolo. Agora estou a entrar propriamente para o nosso ponto principal deste vídeo, a Ponte Luís I, e eu já estou no topo, e aqui a visão é esta. Esta ponte tem duas linhas de metro de superfície, uma que vai para a Vila Nova de Gaia e a outra que volta de Vila Nova de Gaia para o Porto. E a circulação aqui, essa aqui é uma zona de coexistência. Realmente chega a ser a grande desvantagem deste lugar. Por quê? Pessoas circulam no momento em que os metros de superfície passam. A velocidade, claro, é regulamentada, é obrigatoriamente passar por uma velocidade muito reduzida, abaixo de 30 km, abaixo de 20 km por hora. Tu consegues ver aqui agora, nesse momento, vai passar mais um, e é muito devagar. Claro, isso, o metro de superfície consegue viajar a mais de 200 km, 300 e tal km por hora, mas aqui, por ser um lugar de coexistência, pessoas circulando, até mesmo pessoas passam de trotinete, bicicletas, patins, é um lugar de coexistência, pode fazer muita coisa aqui, então é preciso ter muito cuidado, e chega a ser a grande desvantagem, mas a vista aqui é muito boa. Outra desvantagem também são os cabos de alta tensão que temos aqui, que ajudam na circulação do metro de superfície ao metro elétrico. Isso é uma grande desvantagem, porque a ponte é metálica e em momentos de chuva há muitas placas aqui de aviso, sinais em lugares em que tu não podes pegar, se encostar e por aí. Mas essa aqui é a vista no topo da ponte. Aqui desse lado está a Vila Nova de Gaia, e ainda existem outras pontes lá do outro lado. Só para terminarmos, por que é colocado essas fitas aqui no parapeito desta zona? É como se fosse é igual àquele lugar que temos em Paris, onde as pessoas prendiam cadeados. Acho que já não se pode prender cadeados, porque aquilo acabou gerando muito peso e teve problemas com a estrutura. Por isso aqui não temos cadeados afixados, mas é recomendado utilizar algo mais leve. Por isso utilizam essas fitas. Fitas de quê? É do amor. Duas pessoas que se amam chegam aqui para uma declaração de amor. Colocam aqui fitas dos seus nomes ou dizeres e tal. Normalmente colocam aí nomes e uma declaração de amor. E assim vai. Esta é a curiosidade que nós tínhamos. Este é o vídeo que nós tínhamos para hoje.
Geralmente temos já muitos vídeos aqui no canal, né? Mas sempre foram lugares assim mais isolados, mais distantes. Mas dessa vez tentamos trazer uma coisa diferente aqui no nosso canal. Eu espero que realmente tenha gostado do vídeo. Então, este aqui foi o vídeo que preparamos para o nosso canal Terras e Povos, canal de viagem. Eu espero que tenha realmente gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos a avançar, já temos muitos outros vídeos aqui que pode assistir se assim desejar. E apoie o nosso canal se inscrevendo. Estamos muito perto de bater 1000 inscritos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.